Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura, como também vai acontecer agora. Antes de passar direto para o nosso amigo Lailson Santos, eu quero agradecer a Betânia, Luciana e o Márcio. Sem eles, nós não estaríamos aí permeando nas vossas máquinas midiáticas que são hoje tão potentes. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, nos abrindo uma porta muito importante, aliás, portas e janelas muito importantes, que nos dá uma audiência bastante grande e principalmente muito gabaritada. Maricela Guedes, eu te agradeço sobremaneira. Antes de passar para o Lailson, eu pediria a vocês que quando estiverem acessando o nosso site, da bcctelevision.com, abaixo tem lá um ícone do Siga-me. Por gentileza, dá uma clicadinha lá para criar um pouquinho de estofo à nossa programação e aproveita e dá uma olhadinha na grade toda, que tem programas muito importantes, 24 horas por dia. Todos os programas ficam disponíveis nesse acervo, tá ok? Lailson Santos, ufólogo, pesquisador, especialista em registro de extraterrestres e alienígenas, fundador e presidente da Associação UFO-CIUEM Investigações, técnico em segurança do trabalho, detetive particular e outros atributos. Lançou relatórios de contatos, registros, análises e experiências com extraterrestres, UFOs e alienígenas, no qual ele relata, dentre muitas assertivas, todas as suas experiências pessoais com a matéria. Quero dizer, antes de passar direto para ele, que o programa Livros em Revista não tem viés político, cor, credo, religião. Em suma, o nosso único compromisso com você, espequinauta, que nos acompanha há 10 anos, é com o conteúdo, principalmente com a sua honestidade. O assunto que nós vamos levar agora e que o Lailson leva tão bem, ele é absolutamente polêmico e sujeito a muitas interpretações e a maioria delas más interpretações. Por isso que eu fiz questão que o Lailson aqui sentasse, porque ele é uma pessoa bastante simples, mas dentro da sua simplicidade tem uma honestidade ímpar e que eu faço questão que vocês o recebam com todo o respeito que ele merece. Lailson, muito obrigado por ter vindo. Saiu lá de Guarulhos, pegamos... Hoje São Paulo está chuvosa desde ontem, né? Não para de chover. E eu te agradeço muitíssimo o desprendimento e a perda do tempo para vir até aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Não tem nada que agradecer. Deixa eu falar uma coisa. Há quanto tempo você dedica-se à ufologia e a seguir os extraterrestres ou recebê-los, né? E por que você faz isso? Bom, eu me interessei pela pesquisa ufológica em 2012. Foi quando eu tive o primeiro avistamento e alguns dias depois houve um contato, onde eu registrei um pequeno ser, uma criatura, a qual eu dei o nome de Gênio Laipagira. Gênio Laipagira. Isso. Depois a gente vai perguntar por que você deu esse nome. Mas você fez duas coisas. Primeiro você viu e depois recebeu um contato. Como é que se dá isso? Eu vi uma luz grande, né? E dia depois apareceu essa pequena criatura, o qual deu o nome de Gênio Laipagira. Ele apareceu literalmente na tua frente? Isso. Você não estava esperando por ele? Não, ele apareceu, não. simplesmente. Eu estava em casa, em cima da laje, e de repente apareceu um pequeno ser de luz, com pequena cauda, uma pontinha azul em cima da cabeça. Não dava para ver o seu rosto, era tudo de luz, e ficava aumentando de tamanho. Às vezes estava um pouco maior, às vezes menor,
E foi aonde eu estava com a máquina e registrei. Você captou. Agora, você captou e está no livro, naturalmente. Isso está no livro. E ele não, e esse ser de luz que você mencionou não emitiu nenhum som, não falou nada, como houve algum tipo de relacionamento? Não houve comunicação com som de voz. Eu recebi o que eu chamo de pacote de pensamento, né? Que foi uma ideia me pedindo para fazer determinada coisa. Eu perguntava por que eu tenho que fazer isso, não havia uma comunicação, assim, você tem que fazer isso porque, por isso, não. É tudo mental? Isso. Que legal. E como é que você se sentia? Como é que, por exemplo, na primeira vez que foi isso, em 2012, né? Isso. Ou seja, há 5 anos, qual foi, né? Acho que hoje você já deve estar acostumado, mas a primeira vez, qual foi a tua reação? Você deve ter ficado perplexo ou com medo. Eu, por exemplo, ficaria com muito medo. Aparece uma luz aqui na minha frente, sem que eu saiba o que seja. O meu primeiro processo de sentimento é medo. O teu qual foi? Exatamente isso. Medo. Foi mesmo? Bastante Pensei que medo. só eu fosse o covarde aqui, pô. O medroso. Não tem como não ter medo. É né? óbvio, porque A gente vê parece aquilo, de repente, né? Mas as luzes que aconteciam ficavam longe, não vinha. Agora, o que chegava perto, que dava para ser registrado em máquina fotográfica, que inclusive está no livro, era seres, basicamente como seres humanos. Não assim fisicamente, mas parte do corpo, luz, pura luz. E que é pura luz, quer dizer, e era uma luz muito forte? Forte. Isso, muito forte. A luz, ele acendia a luz bem forte e aí, às vezes diminuía. E tinha variações, às vezes acendia a parte da cabeça e o corpo ficava apagado, tipo invisível. E às vezes acendia tudo. Bem forte e às vezes devagar. E nessa primeira vez, você chegou a comentar com alguém ou ficou para você? Como é que... Não, Esse é o tipo... Perdão, mas esse é o tipo do fenômeno que deve ser difícil você guardar para você, né? Só. Alguém, se eu tenho um amigo íntimo e tal, eu vou te contar um negócio que talvez você não acredite, mas aconteceu isso. Você chegou a comentar com alguém? Sim. Deu algum barato aí? Como é que foi? No início eu comecei a conversar com a minha esposa, né? Falei, eu vi uma luz, acredito que seja extraterrestre. E daí ela falou, para com essas coisas. Então parei, comecei a conversar com meus colegas. Eles também totalmente, isso deve ser luz de aviões, essas coisas assim. Aí eu passei a registrar os seres e a mostrar para as pessoas. E mesmo assim, vendo, elas falam, deve ser alguma coisa. Elas montagem, coisa do gênero. Ignoravam o assunto totalmente. E como é que você se sentia? Normal, no início normal, né? Estou registrando, chegou assim, me senti estranho. Por que eu estou vendo isso? Será que eu estou ficando doido, louco? Coisa do tipo, né? Eu estou vendo uma coisa na minha frente, brilhando, uma luz, um ser que aparece e some, anda no ar como se fosse... Nossa, aí... Um passarinho, pô. Isso, um passarinho. É isso mesmo? De luz. Eu falei, é uma coisa muito estranha. E você não teve a curiosidade, você não procurou? Porque você, pelo que você fundou a associação. E essa associação tem associados? Não, tem. Assim, no início eu comecei a buscar informações. Pesquisadores, boa parte pediram para mim, isso não é nada, isso é muito perigoso, deixa isso para lá. Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso, né, me aprofundar no assunto. Então busquei ideias e montei, abri uma agência para aprofundar mais no assunto. E deu resultado? Deu. Hoje a agência está aí, que é a agência UFO-CUN, né? Investigações de UFO, seres extraterrestres e alienígenas. E tem uma equipe montada, eu e mais 2 pessoas. E o sócio é preciso passar por uma análise. Eu quero pessoas que estejam focadas no assunto, pessoas que busquem não apenas comentário, mas trazer a imagem desses seres
para que mostrar, não para provar nada, mas para mostrar que existe aí... Mas eu acho, desculpe te interromper, eu acho que o lance é provar mesmo. Porque, obviamente, as pessoas são incrédulas naturalmente. Haja visto que você foi procurar as associações que já existem por aí e os caras disseram para você que era bobagem, pelo que você acabou de relatar. Não, isso não existe e tal, não sei o quê. Agora, não me passa pela cabeça de você ouvir uma resposta dessa de uma entidade que visa levantar dados sobre isso. Assim, a priori, os caras já disseram para você que era bobagem? Isso, sim. Inclusive, eu enviei algumas fotos do que eu registrei, que está no livro, e o pesquisador falou, isso não é nada, é bobagem. Aí você deve ter ficado meio chateado, porque imagine só, se uma entidade que busca essas informações te dá uma resposta dessa, naturalmente o ser que não está ligado a isso, que não tem nada a ver com isso, tem todo o direito de não acreditar. Se os caras que vivem fazendo isso não acreditam, obviamente eu não sou obrigado a dar guarida ao que você me mostra. Agora, quantas associações dessas você foi procurar? Eu procurei, entidades dessas aí? Eu entrei nas redes sociais e toda que eu encontrei, entrei em contato. Eu acho que umas, assim, que vive no dia a dia pesquisando inteligência não humana, umas 3 ou 4. E todas elas têm essa mesma resposta? Todas elas. Que estranho, não? Eu fiquei chateado, porque eu falei, bom... Eu estou estranhando isso. De início, o que veio na minha cabeça foi... Esses caras, o que eles realmente fazem não é fazer pesquisa ufológica, né? Eu pensei, o que eles fazem é comentar e buscar história do passado da Babilônia, que passou de inteligência em tempos antigos, né? E ficar falando sobre o assunto. Boa parte dele não se interessa o que está acontecendo agora no presente. Será que é porque eles não querem ter um problema? Talvez. É que o assunto é muito polêmico, né? Talvez ele não queira... Boa parte dos pesquisadores, dos ufólogos, a maioria deles não afirma de fato que existe, né? Eles fazem comentário, mas não chega a afirmar. Você está dando literalmente a cara para bater, né? Porque eu não tenho medo. O que eu estou fazendo é mostrar no livro o que aconteceu comigo, o que eu registrei. Então, E outra coisa, pelo teu perfil de profissional, se você estivesse louco, você não conseguiria trabalhar como investigador particular, ou detetive particular, ou coisa do gênero. Quer dizer, a loucura estaria se demonstrando nas outras atividades. E foi isso aí Não estou tentando defender você, que você não precisa da minha defesa. Mas eu acho que é por aí. Porque se você tem um lance de esquizofrenia ou uma loucura qualquer coisa que você faça, qualquer atividade, vai demonstrar também a tua esquizofrenia e a tua loucura, é óbvio. Você não é, eu sou louco só quando eu falo de UFO, eu sou louco só quando eu vou fritar um ovo. Não existe isso. Ou é louco ou não é louco, ponto e basta. Até porque o louco, ele não tem prova, né? O louco fala bobagem. Eu não estou falando bobagem. Uhum. Eu tenho uma foto, tenho o relato, o lugar, o ambiente onde foi registrado, a análise, a foto, o minuto, o que aconteceu, como ele surgiu, como apareceu, como sumiu, tudo está aí. O meu foco é baseado na pesquisa científica, relatando de fato o que aconteceu. Eu não faço comentário baseado apenas em pensamentos. Eu faço comentário e coloco no livro as situações, os momentos. Você presenciou, né? Que eu presenciei. É lógico. Com a imagem. Os meus comentários é em cima da imagem que eu registrei. Você. E qual é a diferença de um extraterrestre, de um alienígena, por exemplo? Bom, porque UFO é um objeto... Voador desconhecido. Voador, o que é? Não sei o que. Como é que é? Objeto voador não identificado. Exato, isso, não identificado. E o alienígena, qual é a diferença do alienígena e o extraterrestre? Bom, com as pesquisas, né, fui fazendo a pesquisa e eu fui registrando
vários tipos de seres diferentes. Seres parecidos com seres humanos, com estrutura, braço e tudo, e perna. Então, esses seres eu coloquei como sendo seres extraterrestres. E outros seres que são inteligência, mas não tem assim uma mão, um pé, são totalmente diferentes, parecendo mais animais mesmo, tipo animais. Então tem essa diferença. Inclusive, está no livro com detalhes lá, onde tem 5 seres extraterrestres e 5 seres alienígenas, e onde eu comento lá quais são as diferenças. Por que você acha, e o que eu vou te perguntar agora não tem nenhum tom irônico e nem de descrédito, por que você acha que eles aparecem, por exemplo, para você e não aparecem para mim, ou para o teu vizinho, ou para qualquer outra pessoa? Existe alguma espécie de eleição? Agora não, eu vou aparecer para as pessoas que têm o perfil do Laílson. Eu vou aparecer, sem ironia, hein? Não estou ironizando, hein, pelo amor de Deus. Eu vou aparecer para o pessoal que tem o perfil do Ralph. Vou aparecer para pessoas iguais a Luciano. Por que os caras escolheram você? Eu não acredito nisso, de que uma pessoa é especial para que ele possa aparecer. Eu não sei exatamente explicar o porquê. Você nunca perguntou? Não. Eu não entendo porque eu seja especial, que eles aparecem, e a facilidade que eu tenho de registrar eles e outras pessoas não têm. Não sei explicar essa sintonia. Não é nem o lance de registrar, é o lance de ver. Mas está aí, você para poder registrar é necessário primeiro ver o objeto, né? Justamente. Não se trata do fato de registrar para provar para alguém. Eu não consigo registrar o que eu não vejo. Isso. Eu posso até sentir alguma coisa, mas registrar é só o que meu olho capta. E a partir daí eu levo para um instrumento de tecnologia, ou seja, uma máquina fotográfica e tal, tarará, tarará. Mas o que me chama a atenção é que certos fenômenos, igual por exemplo, o espiritismo. Eu tenho amigos que falam, olha, tem 3 caras aí do teu lado e tal. Por que eu não vejo? Por que eu não mereço, sem ironia de novo, hein? Por que eu não mereço esta dádiva? E por que eles aparecem para um e não aparecem para outro? E por que, no teu caso, por exemplo, você mesmo registra no livro, que uns apareciam e não se deixavam fotografar, e embora logo. Se é para não deixar fotografar e se é para não ter contato, por que aparece então? Você já se perguntou isso? Sim, já passou ficar essa dúvida na cabeça. Porque algumas pessoas têm facilidade de ver esses seres e outras não. Aí eu acredito que seja algo que esteja já no DNA de cada ser humano. Tem um pouco de facilidade, uma sintonia para eles poder transmitir a sua forma de aparecer. Você tem um viés espiritualista? Não, eu sou... Não tem religião? Não tenho... Não, assim, eu sou de todas as religiões, de todos os momentos. Eu frequento todas as igrejas, mas não tem assim Não segue uma, isso, especialmente? É o meu caso também. Eu respeito todas, mas não sigo nenhuma. Mas, não, eu digo porque, eventualmente, você poderia ter uma sensibilidade extra que eu não tenho, ou que eu não desenvolvi. Por isso que eu perguntei o lance do espiritualismo e tal, porque, de repente, você tem um poder meditativo que pode atrair os seres no momento que você desejar, mas que, pelo que eu entendi, não acontece isso. Eles vêm quando querem, você não os chama. Eu não vejo em mim algo assim, especial para... Talvez tenha alguma coisa que, né, que ele possa atrair ou chamar, sei lá, mas eu não vejo eu como algo especial. E você disse que os fenômenos começaram a aparecer em 2012. Continuam a aparecer? Ou houve um momento, um lapso, não, agora parou, ou então está cada vez mais e tal? Como é que ficou isso? Eu parei, agora eu dei um tempo para poder escrever e relatar as situações que eu passei no livro. E parei de estar buscando. Mas se eu pegar uma máquina fotográfica e começar a me reservar, ao começar a olhar para cima, e, tipo, pensando, é tipo como se fosse uma transmissão através
da mente, né? Você começa a pensar e eu consigo registrar. E se tem algum por perto, às vezes eu recebo algum sinal pela a pele, coração, o cérebro, e eu consigo, eles dão um sinal de luz, e aí, naquela direção, quando eles não aparecem fisicamente, é bater a foto e dar aquele brilho, aquele choque. Pá, e fica registrado na máquina. Alguns ficam na máquina e outros acabam sumindo, momentos depois. Isso é incrível, né? Como é que pode sumir, né? Uma vez que você captou. E isso é nessa situação aí que você começa a pensar, poxa, será que eu estou ficando, né, louco? Porque eu acabei de registrar esse ser aqui. Ele estava na máquina, segundo depois você vai e procura e não tem nada na máquina. Que loucura. É muito sério o assunto. Você deve... Bom, eu não consigo imaginar a minha reação, francamente, além do medo, naturalmente. Como eu te falei, eu sou medroso por natureza, então se aparecer um negócio desses aí, talvez eu não consiga correr pela perna trêmula. E dá medo mesmo. Não, você não conseguiu correr porque você é valente? Não, porque eu não consegui nem andar mesmo. Dá medo, mas a curiosidade é tão forte que você acaba, sabe, buscando... Você se sente atraído. Isso. Escuta, isso. No exterior? Que eu sei que há muitas pessoas que se dedicam a isso e também fotografaram e tal. Você tentou se comunicar com essas pessoas no exterior que têm esse mesmo, eu vou chamar de dom, essa mesma capacidade de enxergar aquilo que as outras pessoas não conseguem? Não, entrei em contato com algumas pessoas, mas não tenho mesmo a linha que eu quero levar. As pessoas... E qual é a linha que você quer levar? Eu quero levar para uma linha científica, de pesquisa. Algumas pessoas com qual eu entrei em contato, elas levam mais para o lado espiritual, religioso, né? E se fecha naquele grupinho ali e não consegue trazer nada de concreto para ser colocado num livro científico que possa aprofundar um pouco mais em pesquisa. Mesmo no exterior? Isso. Mesmo no exterior é assim? É. Porque eu tenho lido, assim, mais por curiosidade, que o exército americano, por exemplo, a aeronáutica principalmente, tem estudos muito aprofundados, isso tem fotos e tal, e que atestariam a existência de seres de outros planetas ou de outros lugares ou de outras formas, né? Como você falou que ele vem em formato de luz, embora tenha e o livro tem muitas fotografias atestando isso, tem uma com cauda azul, com a pata não sei o quê, tem até um de galinha, né? Se chamou lá uma galinha e tal, de galinha. Quer dizer, esse é um material muito rico. Pô. Eu não acredito, não que eu não acredite em você, eu não acredito na insanidade de não aceitar os dados que você expõe. Porque eles são incontestes. Você pode contestar, por exemplo, a validade da fotografia. Então você manda na Unicamp para validar a foto, se for o caso, ou você manda para a NASA para ver se a foto... Sim, já mandei várias fotos que eu tirei através das redes sociais deles lá. Enviei várias fotos para a NASA, entrei em contato com o governo aqui também, no momento que eu estava tendo no início contato e nada de resposta. Acontece que esses seres, não tem como você vir com equipamento ou tecnologia humana, por exemplo, pegar alguma coisa de concreto para depois fazer uma pesquisa científica. São seres que não são rastreados por satélite ou coisa do tipo. Se eles somem de uma fotografia que você tirou, não vai sumir no satélite? Então, são seres que atravessam a parede, muro. Então, o governo não se interessa muito por esse tipo de coisa. Até se interessa por coisas que eles conseguem captar, concreta, né?
para poder passar em análise e daí criar novas tecnologias e ajudar a civilização humana. Legal. Esse livro que você editou agora, vai ter outro, vai ter segmento, vai ter sequência? Como é que vai ficar? Sim, está chegando o segundo livro aí que eu vou publicar, que é sobre obra de arte ufológica. Obra de arte ufológica? É. Pô, explica isso pra gente. Nesse livro aí tá as fotos dos seres. A pesquisa, né, científica, a foto dos seres. Então eu quero trazer essa imagem dos seres, colocar em quadros e criar daí uma cultura ufológica para onde as pessoas possam ir se encontrar, falar de negócio, observando as fotos, comentando, realmente uma cultura. Sabe o que me veio à cabeça agora? Que talvez não tenha muito a ver, mas está chegando lá. Lembra daquele caso do ET de Varginha? Aquilo lá, você chegou a acompanhar aquilo? Não. Pelo que eu ouvi, que aquilo foi uma fraude. Esses acontecimentos que aconteceram no Brasil e fora, eu não é bem a minha linha, né? Eu tenho mais uma linha própria, que é registrar casos que aconteceram comigo ou casos que eu pego e vou do início até o fim. Os acontecimentos que aconteceram, aonde o governo está envolvido, eu prefiro não entrar. Mas se você não entra no caso deles, como é que você quer que eles entrem no seu? Não seria uma troca interessante aí? Seria. Porque, de repente, sabe, uma coisa acaba levando a outra. Não, só uma sugestão. Porque, assim como eles se fecharam a você, você se fecha a eles, fica uma briga de, sabe, quando um não quer, não tem briga de dois, né? Então não tem embate aí, não tem uma troca de informação. Fica uma sugestão. No meu caso, eu enviei essas fotos para a Força, né, Nacional do Governo. Com certeza eles viram as fotos, mas não há muito o que fazer. Eles não vão deslocar equipamento, aviões e outras coisas, porque não tem muito o que fazer. É por essa razão que existe muito grupo fechado que leva mais para a parte espiritual. Estou entendendo. Porque você acha que fica mais fácil, talvez? Porque é uma coisa que você vê, você consegue até registrar, mas não consegue pegar, não há uma coisa concreta onde você pode aprofundar no assunto. Perfeito. Meu caro Lailson, nosso tempo passou rápido, felizmente, e já terminou. Que bom. Exato. Gostei Agradeço mesmo você ter vindo lá de Guarulhos, nós estamos na Lapa, você andou a cidade toda para vir até aqui, te agradeço mesmo. Muito obrigado em nome de todos os nossos speakinautas. Eu que agradeço a oportunidade. E outras virão, hein? Quando você tiver esse outro livro, por favor, nos dê a honra do lançamento. Sim, tá bom? Quero ir para você. Pessoal, por favor, receba o nosso brinde. Obrigado. Festejando os nossos 10 anos de carreira aqui. Gente, nós conversamos com Lailson Santos, ufólogo, pesquisador, investigador particular, como é que é trabalhista? Você falou aqui, como que é? Oh, meu Deus do céu. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho, e presidente da Associação UFOCIL Investigações. Gente, muito obrigado pela participação, pela audiência, paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.